Bem-vindos. Esse é mais um podcast aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. E hoje aqui nós temos como convidado o Dr. Alexandre Lemos, que é diretor comercial da Anadem. E ele veio contar um pouquinho aqui sobre a sua história, a história dessa empresa que tem ajudado tantos colegas no seu dia a dia e como que eles acabam facilitando a nossa vida, o nosso exercício profissional. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Quer dizer que é um prazer ter vocês como patrocinadores aqui da nossa Regional Goiás e que é uma alegria muito grande e, sem dúvida nenhuma, uma forma de honrá-los por todos esses anos de parceria, de cuidado com todos os nossos colegas aqui da Regional Goiás. Gostaria de te dar a palavra para que o senhor se apresente e conte para a gente um pouquinho da história da Anadem, como é que ela foi desenvolvida, como é que ela chegou até os dias atuais. Perfeito, perfeito. Eu, em nome da Anadem, eu gostaria também de agradecer o convite. Nos sentimos lisonjeados em poder participar. Esse modelo, né, de transmissão de informação a partir de um podcast, de vídeos, isso leva conhecimento para o colega. Não necessariamente ele precisa estar ali naquele momento assistindo, ouvindo, mas ele pode, dali a pouco, acompanhar. Então, esse é um modelo que particularmente eu entendo que é de sucesso e pode ser e deve ser replicado. Então, o que a Anadem puder contribuir também, ela sempre vai estar à disposição. Mas, colocando um pouquinho da história, contando o que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Há exatos 25 anos, nasceu a Anadem no dia 20 de setembro de 1998, lá na cidade de Porto Alegre, onde hoje está aquela confusão toda por conta da chuva, nasceu naquele lugar. E há 25 anos, a Anadem faz uma única coisa: cuida da carreira, do nome, da imagem do profissional da área da saúde, em especial o médico. Porque a gente entende que o que tem de mais importante para você é o seu nome, a sua imagem, a sua carreira. Isso precisa ser cuidado. Então, a Anadem, nesses 25 anos, agora em 2024 a gente completa o 26º ano de idade, a gente vem fazendo esse trabalho. O que é cuidar da imagem? É ter todo o limiar de um processo, por exemplo, de uma reclamação no Instagram, numa rede social, promover a defesa daquele profissional quando eventualmente ele for demandado por uma reclamação que o paciente entenda que faça sentido para ele. Ou seja, às vezes a figura do alegado erro profissional, do alegado erro médico. Então, a Anadem faz isso há 25 anos. De que forma? Ela faz isso tendo um corpo jurídico. São escritórios renomados, credenciados no Brasil inteiro. Nós temos mais de 60 escritórios credenciados com especialistas em direito médico. Junto com o serviço que é o carro-chefe, que é a parte de defesa do profissional, nós temos alguns serviços que compõem um combo de serviços ofertados para o médico, para qualquer profissional da área da saúde, que contempla, como, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil profissional. Ou seja, a disposto de nós termos um índice de sucesso muito elevado de ganho de causas, existem situações onde, eventualmente, a gente não consegue ganhar. Então, o nosso, vamos chamar de produto carro-chefe da Anadem, que é o produto de blindagem profissional, também proporciona uma blindagem patrimonial. Imagina que a gente fez de tudo para conseguir ganhar aquele determinado processo, mas não deu certo. A gente entende que o judiciário também tem as suas particularidades. Mas e aí? Como é que fica aquela conta a pagar? Então, o seguro entra nesse momento para fazer face ao pagamento de uma eventual condenação. Isso proporciona a você, médico, não ter que desembolsar, não ter que se descapitalizar, vender um terreno, enfim, tirar, dilapidar parte do seu patrimônio para fazer o pagamento daquela eventual indenização. Então, além do serviço jurídico, que a gente entende que é o mais importante, porque o que a gente quer fazer? A gente tem uma reclamação, a gente consegue impedir que o paciente venha fazer algum tipo de reclamação? Jamais. Infelizmente, não. Né? E com o passar dos anos, o nível de reclamações que a gente vê chega a ser assustador.
porque se reclama de tudo, né? Então, como essa parte a gente não consegue impedir, mas quando ela vem, a gente vai cuidar disso na parte do jurídico. Junto com o seguro de responsabilidade civil, o profissional também tem, dentro dos itens desse combo que eu mencionei, tem um serviço de gerenciamento de crise de imagem de mídias sociais, de redes sociais. Esse é um dos serviços e nos dias atuais ele tem sido o diferencial. O que nós vemos e acompanhamos em redes sociais beira, alguns casos, um absurdo. Eu vou usar a palavra condenado, mesmo sem haver processo, que é o que acaba acontecendo no Instagram, que é o que acaba acontecendo no Facebook, em qualquer mídia social. O médico ele é condenado, entre aspas, sem nem ter tido, eventualmente, uma reclamação. Dentro desse contexto que você citou aqui, vocês também oferecem um serviço, no caso, do gerenciamento da crise e, lógico, aqueles que, de alguma forma, causam transtorno, difamação, calúnia, também é um momento ali de trabalho de vocês para que essas pessoas elas recebam ali a conscientização e também tenham a chance de retratação ou isso corre depois durante o processo. Como que vocês trabalham isso para que o colega que está assistindo para entender? Porque o que a gente vê hoje demais é isso. A mídia é um canal de comunicação e é um canal de comunicação barato. E em geral... E muito forte, né? E muito forte. E em geral, às vezes é colocada apenas uma versão ou é colocada uma versão alterada, porque a gente sabe, quem trabalha em hospital, nem sempre quem está acompanhando vai ter acesso a tudo que está acontecendo, porque tem áreas do hospital que ela não vai poder ter acesso. Mas ela, às vezes, interpreta aquilo de uma forma equivocada, de uma forma errônea. Vem pessoas ali criando uma situação para inflamar um tipo de situação num momento difícil como é de um paciente complicado e acaba por aí optando por, antes de sequer haver alguma coisa transitada ou julgada, colocar e expor aquela profissional ali como condenado e causando um monte de transtorno. Um X nas costas, assim, culpado, né? Essa questão das mídias sociais, doutor, na verdade, ela é muito sensível. Eu costumo dizer que isso aqui elege até presidente. Sim. Né? Para ver o tamanho da força de que uma rede social é capaz de movimentar o planeta inteiro. Isso não é privilégio nós no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do planeta. O serviço de gerenciamento de crise de imagem, ele é composto por uma unidade dentro da Anadem, da mesma forma que eu sou, né, diretor comercial e tenho uma área dentro da Anadem responsável por todo o processo de vendas, de treinamento. Tem um departamento que é esse do serviço de gerenciamento de crise de imagem, que é composto por jornalistas, que é composto por advogados específicos para o gerenciamento, psicólogos. A gente incluiu, já tem uns 2 anos, o serviço também de psicologia, porque aquele momento onde se tem a reclamação na mídia social, ela precisa ser urgente. Então, quando eu usei a palavra condenado, entre aspas, é porque acontece antes de ter processo. E às vezes nem processo tem, né? Então, o serviço, como é que ele entra? A gente recebeu a reclamação. Então, dependendo de cada caso, a gente tem uma ação lá, por exemplo, junto à Meta, onde se faz notificações extrajudiciais para retirada de determinada postagem. Os advogados deste departamento entram em contato com o paciente ou o seu familiar para também minimizar alertar sobre esse tipo de situação que pode gerar outras complicações. Então, todo o trabalho do serviço de gerenciamento de crise de imagem é, de fato, para mitigar aquele barulho que é muito forte e que as mídias sociais conseguem fazer. Esse serviço de gerenciamento de crise de imagem, ele está disponível para todos os clientes da Anadem e, há 30 dias atrás, a Anadem assinou, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Nacional, no evento da Jornada Sul-Brasileira que aconteceu em Gramado, um convênio, né, foi assinado um termo de cooperação técnica que, a custo zero, a Anadem disponibilizou este serviço de gerenciamento de crises de imagem. Ele é gratuito, basta ser membro
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Independente do estado onde ele esteja, esse é um serviço que a Anadem colocou à disposição, exatamente por entender que estamos há 25 anos, somos a principal patrocinadora da sociedade, temos todos os eventos, participação em todos os congressos, em todas as jornadas. A gente entendeu que cabia e cabe alguma coisa a mais, que foi ofertar esse serviço, para mostrar para o colega a importância de se proteger. Mais importante do que, eventualmente, ganhar uma ação ou ter qualquer tipo de reparação financeira, o mais importante é se proteger, é cuidar antes. Sim. Né? Como a gente falou há pouco, antes do nosso bate-papo, sobre preenchimento de termos de consentimento, e existem N outras peças também envolvidas. Então, o serviço de gerenciamento de crise de imagem, ele tem por objetivo cuidar do antes. Teve alguma situação onde foi exposto o colega médico, o serviço entra em diversas frentes, cada caso, de fato, ele precisa ser tratado de forma diferente, e aí a gente tem tido, neste serviço, inclusive, um índice de sucesso maior do que as ações cíveis, as ações judiciais. Porque é uma atuação muito rápida. Uhum. Então, a gente entende que aquele momento você... E às vezes, ao mitigar um tipo de reclamação na rede social, evita, às vezes, o processo. Bom, vocês estão há 25 anos no mercado, isso demonstra a solidez e a seriedade da empresa. Poucas empresas no Brasil, infelizmente, vão desenvolver e chegar a um ponto como vocês já chegaram até hoje. Qual foi o maior desafio nesses 25 anos de Anadem? Olha, dá para fazer uma listinha, doutor. Dá para fazer uma lista desses desafios. Na verdade, a gente tem desafios que lá do passado fizeram com que estivéssemos aonde a gente está hoje. Existem os desafios atuais que vão nos levar, sim, a uma forma diferente. A gente quer mais 25 anos, a gente quer mais 50, queremos chegar aos 75 anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também. Então, o principal desafio nosso, eu considero que ele é lá do passado, ele é presente, ele vai continuar no futuro. Nós temos no Brasil, vamos chegar agora em 2024 ao número próximo de 600 mil médicos nesse país. É um número muito elevado, se comparado, por exemplo, a alguns outros países, fazendo uma conta em relação a per capita em termos de população. Então, temos um número muito grande. E mesmo que a gente, no caso da cirurgia plástica, esteja presente na sociedade, presente em todos os eventos, presentes de forma de patrocínio, participando de um podcast como esse, ainda tem colegas que não conhecem. Algumas especialidades ainda, talvez nunca tenham ouvido falar da Anadem. Na cirurgia plástica, se alguém disser que não conhece a Anadem, é porque não foi nenhum congresso da sociedade. Porque se for, ele já viu a falar da gente. Então, o principal desafio que eu posso colocar dentro dessa lista foi, é e será demonstrar para o colega médico a importância de se proteger. Esse é o principal desafio. A gente ouve muito falar que o brasileiro não tem cultura de poupança, não tem cultura de guardar. O brasileiro também não tem cultura de se proteger. Se a gente for analisar uma coisa um pouco assim, é uma boa comparação, mas ela é um pouco distante. Se a gente olhar os veículos que estão circulando na rua, menos de 30% de todos os veículos na rua possuem algum tipo de seguro, algum tipo de proteção. E aí você olha, fala, por exemplo, de seguros de vida, seguro residencial, voltando um pouquinho ao Rio Grande do Sul, imagine o que deve ter ali de prejuízo para as pessoas que não tinham algum tipo de proteção. Quem, em sã consciência, podia imaginar que poderia acontecer tudo aquilo naquele estado? Se alguém tinha alguma coisa, se estava protegido, ele pode reparar parte do dano. Tem danos que vão ser, infelizmente, irreparáveis. Então, o nosso desafio ele está no processo de convencimento, um processo de aculturamento, de trazer para o médico a importância de estar protegido. Isso independe de qualquer coisa. Da mesma forma com que você compra o seu carro, você faz o seguro do seu carro, você compra a sua casa,
Cuide daquilo que a gente entende que tem de mais importante. É você, é o seu nome, é a sua imagem. Vamos cuidar daquilo que é o que traz o ganha-pão no final do dia. Né? Então, esse é o nosso principal desafio. E o nosso, mesmo sendo o principal desafio, é o nosso grande objetivo. Levar para toda a sociedade o conhecimento, o serviço que a Nadem oferece de qualidade. Você colocou muito bem a questão dos 25 anos. Quantas e quantas empresas a gente viu nascer e morrer em um terço desse período. Então, ninguém permanece durante tanto tempo fazendo uma coisa errada. Muito pelo contrário. Né? No nosso caso, felizmente, a gente tem aí uma quantidade de milhares de médicos hoje protegidos pela Nadem. E a ideia, né, o objetivo é, conseguindo plantar essas sementinhas, né, trazendo a necessidade, a importância de se proteger, a gente conseguir também chegar ali a mais 25 anos. Perfeito, eu gostaria de agradecer a contribuição que vocês têm feito aqui no nosso podcast. Agradeço em nome aqui da sociedade, como presidente da regional, e fica aberto o convite para, quem sabe, futuros podcasts mais longos que a gente possa bater papo e tá falando aqui, trazendo informações, um pouquinho de toda essa história da trajetória que a Nadem tem em relação ao cirurgião plástico e dos benefícios que a gente pode ter da utilização desse tipo de prestação de serviço para a nossa proteção, para a proteção da nossa família, para a proteção daqueles que nos cercam. Muito obrigado pela sua presença. Fico aí à disposição também e deixo para que você deixe as suas últimas palavras aí para os nossos colegas. Tá certo. Você, colega cirurgião plástico, em nome da Nadem, eu gostaria de agradecer esses minutos que foram disponibilizados para a gente. Vou deixar também uma chamada, já que você me deixou a oportunidade de trazer, eventualmente, tendo um pouco mais de tempo, trazer um estudo de caso. A casuística é interessantíssima. Trazer um exemplo do que acontece no dia a dia para mostrar. Porque às vezes é fácil a gente falar, o papel costuma aceitar tudo, sim, mas vivenciar. Talvez tenha aqui uma dica, uma sugestão para que você, colega cirurgião plástico, também possa participar e agregar mais informação, agregar mais conhecimento para o exercício seguro da sua atividade profissional. Era isso. Muito obrigado.